Se você procura um celular para jogar que tem Snapdragon, então não saia desse vídeo, pois eu vou te mostrar só os melhores de R$1.000 até R$1.600. Então vamos lá. Começando pelo mais baratinho, temos o Moto G34, que é um celular de entrada, mas não deixa de entregar um bom desempenho. Ele vem com o Snapdragon 695, que é um processador de intermediário, e vem no celular de entrada. É o mesmo processador que vem no Poco X5. Esse celular aguenta rodar Fortnite com uma média de 30 FPS. É uma média boa, tendo em vista o preço desse celular. E esse celular tem um ponto que faz ele se destacar em jogos do que outros smartphones nessa mesma faixa de preço. O ponto em questão é a tela, pois ele tem uma tela LTPS LCD de 6.5 polegadas, com uma resolução muito baixa de apenas HD, que é uma vantagem em jogos, mas que não é tão bom assim a qualidade. Ele já tem 120 Hz de taxa de atualização, bateria de 5.000 mAh que pode durar um dia inteiro dependendo do seu uso, e para a câmera ele tem a principal traseira de 50 megapixels, macro de 2 megapixels, que não deveria existir, sendo que com a principal traseira você já consegue fazer a mesma função da macro, só que com melhor qualidade, e uma frontal de 16 megapixels, que é ok. E hoje você encontra ele nas versões de 4 GB de RAM, 64 GB de interno, 4 GB de RAM, 128 GB de interno e 8 GB de RAM, 256 GB de interno. E se você quer um celular para jogar, eu recomendo sinceramente você pegar a versão de 8 GB de RAM, porque 4 GB de RAM já não está dando conta. Mas se você não faz nada além do básico, que é mandar mensagem, usar rede social, 4 GB de RAM ainda é pouco, mas quebra um galho. A versão de 4 GB de RAM 128 está mais ou menos numa faixa de 700 a 800 reais. E a única versão de 8 GB de RAM está em torno de uns 900 a 1.000 reais. E lembrando que o link de todos os celulares estarão na descrição desse vídeo. Agora, subindo um pouco o orçamento de 1.000 reais para 1.400 a 1.500, temos o Moto G75, que é o melhor celular nessa faixa de preço, junto com o próximo celular dessa lista, o Galaxy A36, esse que eu vou falar mais para frente nesse vídeo. Para começar, o Moto G75 tem o Snapdragon 6 Gen 3, que já entrega um ótimo desempenho, fazendo 550 mil pontos no AnTuTu. E esse processador é o mesmo que vem no próximo celular dessa lista, o Galaxy A36. Então, em desempenho, os dois vai ter basicamente o mesmo. Esse celular já é capaz de rodar Fortnite com uma média de 47 FPS e com uma mínima de 33. E Call of Duty Mobile pode ter certeza que ele vai rodar lisinho também. E para emulação ele também é uma boa escolha, tendo em vista o processador Snapdragon. E o Moto G75 vem com a tela LTPS LCD de 6.78 polegadas, com resolução Full HD Plus, e ele também tem 120 Hz de taxa de atualização, o que vai dar mais fluidez na hora de você navegar em alguma rede social ou até mesmo jogar. E para aguentar tudo isso, ele vem com 5.000 mAh de bateria. E se você acha que ele tem câmera boa, você acertou, ele tem, mas não espere nada nível A56. Ele vem com a principal traseira de 50 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e frontal de 16 megapixels. É um conjunto de câmera bom, como eu já falei, e hoje você encontra ele nas versões de 8 GB de 128, 8 GB de RAM e 256 GB. Eu recomendo você pegar uma versão de 256 GB, mas a outra de 128 também é uma boa escolha e também é mais barato. O próximo dessa lista é o Galaxy A36, que vem com o mesmo processador do G75, o Snapdragon 6 Gen 3. Então você já espera aqui o mesmo desempenho. E para a tela, o A36 ganha do G75, pois ele tem uma tela com tecnologia Super AMOLED de 6.7 polegadas. É a tela um pouquinho menor, mas com a tecnologia melhor, que entrega uma qualidade de imagem melhor e cores mais vibrantes, com resolução Full HD Plus, a mesma do G75. E também tem 120 Hz. E ele também vem com 5.000 mAh de bateria. E para a câmera ele vem com a principal traseira de 50 megapixels, grande angular de 8 megapixels, macro também de 8 megapixels e frontal de apenas 5 megapixels. Adrião, a Samsung cagou na câmera frontal do A36, né? Tirando essa câmera frontal horrível, o conjunto é até que bom, só que ainda perde para o G75, porque o G75 pós-processamento de câmera é melhor.
E hoje você encontra o A36 nas versões de 6 GB de RAM e 128 e 8 GB de RAM e 256. Eu recomendaria você pegar a versão de 8 GB de RAM, mas ela está muito cara. Então a melhor versão é a de 6 GB de RAM, que está mais ou menos uma faixa de 1.400 a 1.500. É você que escolhe. Se você prefere uma tela melhor, o A36 é uma melhor escolha. Mas se você não liga tanto para a tela, o G75 é melhor. Agora, subindo um pouco mais o orçamento, temos o Poco X6. Mas vocês entenderam. E o Redmi Note 13 Pro 5G. Os dois é praticamente o mesmo celular, com duas mudanças só, na câmera e na aparência. Os dois vêm com o Snapdragon 7S Gen 2, que faz os incríveis 625 mil pontos no AnTuTu. Inclusive eu tenho o Poco X6, eu testei jogar Fortnite nele e rodou tranquilamente com uma média de 60 FPS e com a mínima de 30 a 40 FPS. Eu também testei o COD Mobile, rodou liso pra caramba. Ele vem com uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com resolução Quad HD e também tem 120 Hz de taxa de atualização. E para aguentar tudo isso, ele vem com 5.100 mAh de bateria. Comigo mesmo, esse celular dura um dia inteiro fora da tomada. E para a câmera, tem a principal traseira de 64 megapixels. Inclusive, ela está me filmando agora. Grande angular, que também pode servir para macro, de 8 megapixels. E uma outra câmera dedicada para macro de 2 megapixels, que é horrorosa. E uma frontal de 16 megapixels. E hoje você encontra ele nas versões de 8 GB de RAM e 256, 12 GB de RAM e 256 e 12 GB de RAM e 512 GB de interno. Agora o último celular dessa lista, o Redmi Note 13 Pro. E como eu falei anteriormente, é a mesma coisa do Poco X6. As únicas coisas que vão mudar é que aqui vai ter uma câmera de 200 megapixels, enquanto no Poco X6 só tem 64 megapixels. E no design, que nesse daqui vai ter um risco separando as câmeras e o nome Redmi no lugar do Poco. Ele vem com uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, com resolução de 2K, já tendo 120 Hz, também tendo 5.100 mAh de bateria, câmera principal traseira de 200 megapixels, grande angular de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e frontal de 16 megapixels. E hoje você encontra ele nas versões de 8 GB de RAM e 128, 8 GB de RAM e 256, 12 GB de RAM e 256 GB e 12 GB de RAM e 512 GB de interno. Esses dois smartphones é uma ótima escolha para você que quer jogar e não quer pagar muito. O famoso custo-benefício. Mas se você prefere uma câmera melhor, o Redmi Note 13 Pro 5G é melhor. Mas se você não se importa tanto com a câmera, o Poco X6 é uma boa escolha. Mas se você quiser o mais barato, depende, porque os dois smartphones estão variando muito o preço. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Redmi Note 13 Pro 5G tá valendo mais a pena, porque ele tá mais barato. E esses foram os melhores celulares gamers barato com Snapdragon. E se você se interessou por algum, os links estarão na descrição aqui embaixo. Valeu, fui e tchau!